Olá, eu sou Cleiton Mello e este é o CompraCast, um programa para quem compra, gerencia e decide sobre a compra de diesel nas empresas. Nosso convidado de hoje é Camilo Hadas, diretor de Transição Energética e Relações Institucionais da BH, a maior produtora de biodiesel do Brasil. Seja bem-vindo, Camilo. Olá, Cleiton. Olá ao seu público. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Eu queria começar, Camilo, como eu sempre digo, pelo começo, falando um pouquinho de você, que você contasse um pouco para a nossa audiência da sua história, da sua trajetória até a sua chegada à BH. Muito bom. Bem, minha formação básica é em engenharia mecânica. Eu fiz mestrado em gestão de conhecimento e transferência de conhecimento no mundo corporativo global. Estou no mercado aí há praticamente 40 anos. A maior parte da minha carreira foi como líder de desenvolvimento do produto caminhões, numa grande montadora aqui no Brasil e lá fora. E depois disso, trabalhei também com prospecção e fomento à inovação para o hidrogênio de baixo carbono. E agora como você já descreveu, né, estou na BH desde janeiro de 2023, cuidando da transição energética para a nossa plataforma de energias renováveis. Uau, fantástico. É a pessoa certa no lugar certo, certamente, né? Em função de todos os projetos. A gente vai conhecer, obviamente, aqui hoje um pouquinho mais dos projetos da BH. Fala então um pouquinho para a gente da companhia, Camilo, se você puder dividir com a gente um pouco da BH, um pouco da história, um pouco do que a BH faz. Para quem conhece o mercado de biodiesel, a BH começou como BS Bios, exatamente quando começou o programa brasileiro do biodiesel, em 2005, que ele tomou muita força, e ela é fruto do empreendedorismo de uma pessoa que começou lá atrás, ainda bastante jovem, o Erasmo Carlos Batistella, que continua sendo o principal acionista da empresa, né? E o nosso CEO e presidente. Nessa trajetória de 20 anos, uma das características principais foi investir muito em inovação, tecnologia e desenvolvimento. Eu sou engenheiro mecânico, mas eu acabei percebendo que eu devia ter estudado mais química. O desenvolvimento da BH, ele é fundamentalmente do conhecimento do processo e do produto químico, né? E ao longo dessa história, desses 20 anos, aquela empresa que se chamava BS Bios, quando ela completou 18 anos, ela se internacionalizou e agora tem essa nova marca, a BH, mas traz esses 20 anos de tradição, seja de uma gestão de qualidade extremamente forte e certificada internacionalmente, seja de uma robustez no desenvolvimento de produtos da engenharia química com muita inovação. Legal. Você pode falar um pouquinho, então, onde é que estão localizadas as plantas, um pouco da... Nós sabemos que a BH é a maior produtora brasileira de biodiesel, mas um pouco do footprint físico dela, ou seja, onde é que ela está posicionada. Você falou de internacionalização, muito interessante saber onde mais ela tem operações. Sim. A sede é em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde a empresa nasceu. Muito rapidamente ela se desenvolveu para Marialva, no Paraná. Ao longo dessa história, ela adquiriu uma planta na Suíça, em Dom Didier, e a peculiaridade lá é que toda a produção é feita a partir de óleo de cozinha reutilizável, ou seja, não tem nenhum tipo de desperdício, é um reaproveitamento muito importante do óleo vegetal depois de utilizado na cozinha, né? E a empresa também está no Paraguai, com produção do biodiesel, e mais recentemente, né, nesse último ano, a aquisição de 3 novas plantas em Santo Antônio do Tauá, no Pará, em Tocantins e Mato Grosso. E com novas ampliações. Já temos aí um anúncio de uma nova planta no Alto Araguaia, porém, obviamente, aguardando todas as regras do CAD, todas as avaliações, ou seja, temos a intenção de começar essa operação, mas só vamos oficializar isso no momento que for tudo aprovado. E, paralelamente, temos um grande projeto, que é o projeto Omega Green, também no Paraguai,
para a produção de SAF, que é o combustível sustentável de aviação, e HVO, que é o óleo vegetal hidrotratado. Então, dentro desse espectro, a gente está realmente atuando de forma bastante ampla, inclusive internacionalmente. Em termos de escritório, temos o escritório aqui em São Paulo, onde estamos aqui no estúdio, né? Mas também temos o escritório na Suíça, em Genebra, e temos escritório em Dubai. Então, a gente está bastante amplo. Aí, no caso, a Trading atua bastante tanto na Suíça quanto em Dubai. Incrível. Fantástico. Bom, eu imagino que glicerina também faça parte desse portfólio, né, como seu produto do biodiesel. Você pode falar um pouquinho especificamente do biodiesel? Quer dizer, acho que uma boa parte da nossa audiência entende que hoje o biodiesel compõe um percentual. Hoje nós estamos falando de B15, nesse momento da gravação aqui desse episódio, nós temos 15% de biodiesel misturado com diesel que chega aos grandes consumidores, aos grandes compradores. Mas acho que seria muito legal se você pudesse falar do produto biodiesel e das qualidades desse produto. Cleiton, eu vou começar parafraseando você mesmo, né? Vamos começar do começo. Eu acho que o público em geral e o público que trabalha com o diesel mineral precisa saber que quando o motor ciclo diesel foi inventado, em 1890 mais ou menos, ele nasceu para ser utilizado e com a propulsão para óleo de amendoim. Então, ele já nasceu com um biocombustível. O Rudolf Diesel não existia naquela época óleo diesel. Sim. E o motor recebeu esse nome não por causa do óleo diesel, do óleo mineral, mas por causa do Rudolf Diesel. Por isso que é o motor ciclo diesel, né? Que nasceu sendo tocado com óleo de amendoim. E isso foi mostrado na Feira de Paris, em 1900, como uma grande revolução. Ele passou a utilizar o óleo mineral, o óleo de petróleo, depois do início da grande reviravolta, da grande revolução do diesel fóssil, né, ou do petróleo, a partir do Rockefeller no Texas, né? Eu acho que compreender isso é importante, porque as pessoas mais novas que não conhecem essa história, e não precisa ser mais novo em pouca idade, estou falando aí de um processo de 100 anos, né? Elas entendem o biodiesel como algo novo, algo recente, mas não é. Fazer um biocombustível, fazer um biodiesel para esse tipo de motor, faz parte da concepção original do próprio motor. O biodiesel, ele tem diferentes fontes ou diferentes matérias-primas, mas basicamente o processo é a transesterificação, que é transformar essa matéria-prima num éster, e o éster é o que queima no motor. Basicamente é substituir uma cadeia, e aí eu não quero ser muito técnico, né? Mas é a cadeia do hidrocarboneto que vem a partir do petróleo, e esse mesmo hidrocarboneto pode ser feito através de um óleo vegetal e de diferentes gorduras a partir desse processo de transesterificação, que envolve várias etapas, inclusive a destilação e a decantação. Esse biodiesel, ele tem propriedades físico-químicas bastante semelhantes ao diesel mineral, pode ser utilizado em proporções adequadas e é um produto químico que tem que ser bastante conhecido para poder ser utilizado sem qualquer tipo de paradigma, de tabu, exatamente por falta de informação ou por falta de conhecimento. Eu acho que é importante a gente esclarecer para a nossa audiência um pouco desses tabus, assim, sabe, Camilo? A gente, por um lado, tem o biodiesel é um produto que normalmente ele custa mais do que o diesel mineral, só que, por outro lado, ele gera uma série de contribuições para a sociedade, para o país, em termos de geração de empregos, de impostos. Você poderia nos ajudar a entender um pouco melhor essa polêmica? Você fala em relação ao conhecimento da química do biodiesel ou do custo? Não, a questão do custo versus as vantagens ambientais e sociais que o biodiesel tem. Perfeito. Porque muita gente acaba se pegando muito, acaba se prendendo muito a questões como o biodiesel ele puxa o preço do diesel para cima.
Ele é um produto mais caro que o diesel, mas a gente precisa também olhar um pouco quais são as outras vantagens que isso traz para o país como um todo, né? A primeira compreensão que é necessária é o processo de formação do preço. No processo de formação do preço, a gente tem no óleo diesel B15 que está no posto, né? B15 agora, antigamente eram proporções menores, B10, B14, isso já variou ao longo da história algumas vezes, mas a parte mineral, a parte do óleo diesel, ela tem uma lógica de definição de preço regulada. Existe um processo de regulação que é um processo econômico-financeiro, não é um processo mercadológico e que limita o valor desse combustível fóssil, desse combustível mineral, que tem uma parte de, hoje, 85% do conteúdo total. Então, a partir do momento que essa parte ela é regulada, ela é controlada com uma lógica econômico-financeira, a comparação não é direta. Porque se a gente olha o preço internacional e o grande percentual de óleo diesel da parte fóssil que a gente importa, é importante conhecer o preço de mercado desse componente e ver como que ele está sendo regulado dentro do nosso país. O biodiesel ele é uma commodity que está regulada tanto na matéria-prima. Então, os componentes que fazem a composição básica do biodiesel têm um preço de mercado regulado no mercado de commodities e ele é regulado no produto final. O biodiesel é regulado. Então, até é uma matemática financeira complexa. Você tem uma commodity na entrada da sua indústria e na saída da sua indústria e você regular como é que você consegue fazer algum tipo de margem e lucratividade para isso poder acontecer. Na hora que a gente vai para o mercado, e aí a questão do que nós estamos debatendo aqui é muito importante, a percepção do mercado é, não, o biodiesel ele é mais caro e ele impacta no preço. Se a parte do óleo diesel não fosse regulada de forma econômico-financeira, essa lógica variaria e ela varia ao longo do ano, dependendo das condições de mercado, às vezes na época da safra, da entre-safra, as matérias-primas variam, e o próprio preço do óleo diesel também varia no mercado. Eu acho importante haver essa lógica da regulação, porque o impacto socioeconômico do preço do combustível no meio dos transportes é fundamental. Quando um transportador logístico faz o cálculo do custo total da operação, TCO, o combustível é a maior parcela. Então, eu só estou explicando a lógica de formação de preço. Eu não estou dizendo nem que a gente seja a favor ou contra. Dentro dessa lógica, denota-se que o biodiesel tem uma variação, um impacto maior no preço, mas tem que entender a lógica para fazer a conta. Se do ponto de vista da regulação, se do ponto de vista da formação de preço, numa ótica de transição energética tão fundamental para o nosso planeta e para o nosso país, também houvesse elementos de regulação e de suporte econômico-financeiro na formação do preço do biodiesel, ou seja, as duas métricas iguais, talvez não fosse essa percepção. O usuário não tivesse essa percepção. Então, isso tem que ficar bem claro, e Cleiton, acho que o teu programa aqui ele é fundamental para esse tipo de esclarecimento. Vamos comparar banana com banana, laranja com laranja, entender como isso acontece e depois debater. Eu acho também, Camilo, me corrija se eu estiver errado, há uma questão. Primeiro que essa foi uma escolha de país, porque nós elegemos por via direta e democrática representantes que aprovaram ao longo dos anos projetos e se comprometeram com descarbonização da economia e das cadeias de abastecimento como um todo. Ou seja, foi uma escolha da sociedade brasileira, mas mais do que isso, acho que muita gente não entende as vantagens intrínsecas de se fazer uma substituição do diesel fóssil, pelo menos numa certa proporção, pelo biodiesel. E eu acho que você tem muito claro quais são essas vantagens, né? A gente pode falar de substituição, de diminuição da dependência de importações, geração de emprego. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, quais são as externalidades positivas do biodiesel. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar é o sistema de transporte, o sistema logístico,
ele está aí estabelecido, ele funciona muito bem, ele é muito importante. Nenhum país, e o Brasil principalmente, não vive sem o transporte, não vive sem o transporte de carga. Toda a nossa economia está fundamentada nisso, e a participação para o PIB é fundamental, da ordem de 20% ou mais. Então, esse sistema ele deve funcionar muito bem. A gente vê, inclusive, na pandemia, né, que à medida que os transportadores não pararam, que as estradas não pararam, a gente não teve um desabastecimento e uma crise muito maior do que poderia ter sido. Então, tendo isso como premissa, a gente precisa entender que esse sistema está baseado numa economia fóssil, que basicamente tirar o petróleo do fundo da terra, trazer ele de volta, depois de ter ficado lá bilhões de anos enterrado, e esse CO2 que está vindo junto, ele está trazendo o aquecimento e prejudicando a questão climática. Eu, particularmente, acabei de chegar do aeroporto, estava vendo uma formação de um ciclone no Rio Grande do Sul, eu não sabia se eu ia voar. E se a gente olhar, os fenômenos climáticos estão ficando cada vez mais intensos num curto espaço de tempo no planeta inteiro. Vietnã, outro dia, estava alagado, Porto Alegre teve aquele alagamento monstro que prejudicou tanta gente. Então, nós temos que descarbonizar, nós temos que fazer uma transição do fóssil para o renovável. Ela não pode ser feita de maneira brusca, senão todo o sistema para, ela tem que ser feita de maneira gradual. E nessa lógica, o biodiesel entra como uma solução imediata, simples, à medida que ele tenha um aumento da proporção, como está preconizado no combustível do futuro. Do ponto de vista da mecânica do motor, pode ser feito, como eu falei, o motor nasceu com o biodiesel. Do ponto de vista da infraestrutura, é o caminho mais simples e mais rápido, porque você já tem toda uma infraestrutura para o óleo mineral, para o combustível fóssil, aonde o biodiesel entra sem nenhum tipo de transformação ou mudança em reservatório, em meio de transporte, ou seja, não tem um investimento, né? Não tem um CAPEX a mais para poder criar a infraestrutura para o biodiesel, e ele traz todas as vantagens de ser renovável, à medida que para ele existir, ele já tirou esse CO2 da atmosfera através da fotossíntese da planta para fazer o óleo vegetal, então você não está acrescentando mais CO2. Resumindo, vantagens, ele está pronto, o motor é adaptável, sem nenhuma transformação ou retrofit, a infraestrutura já existe e o preço é uma questão de mercado. Havendo um aumento da demanda, certamente os preços podem se regular a partir daí. Tem várias outras, mas vai ficar muito longo se eu continuar. Certamente. Bom, eu mencionei algumas na pergunta para você, mas claramente a gente quando coloca 15% de biodiesel, a gente reduz a dependência de diesel importado. O Brasil é um país importador de diesel. Nosso primeiro episódio aqui, nós tivemos o Sérgio Araújo da Abicom falando da relevância do diesel importado para o abastecimento nacional, quando a gente tem o biodiesel misturado diretamente no diesel, aproveitando a infraestrutura que já existe, como você mesmo colocou, a gente tem uma redução dessa dependência de um produto importado, uma questão talvez até estratégica para o país, além de outras vantagens. Você tem uma geração de empregos, porque você não está exportando soja a grão, você está processando essa soja, você está gerando empregos, você está gerando renda, você está gerando impostos, arrecadação no final das contas, né? Quando você usa o biodiesel. Claramente nós temos aí outras vantagens, que eu acho que para quem está nos ouvindo agora e que não está tão familiarizado assim com o biodiesel, acho que é importante mencionar, né? Mas Só aproveitar, Cleiton, nesse ponto, e aí não é o biodiesel, é todo o biocombustível. Do ponto de vista intuitivo, você fez a descrição completa, mas a B8 foi atrás disso do ponto de vista prático e objetivo, e nós desenvolvemos um fator econômico ambiental que indexa o ganho ambiental com o ganho econômico, e essa cadeia que você descreveu, no caso do biocombustível em geral, ela é mais longa. Então, existem mais setores econômicos no poço à roda, ou no campo à roda, quando nasce lá o óleo vegetal, ou mesmo a cana-de-açúcar, o milho, no caso do etanol, existem mais setores que se encadeiam para que aquela matéria-prima chegue até o veículo para queimar, e nessa lógica gera muito mais PIB. A gente calculou isso, inclusive,
mostramos no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, em janeiro de 25 esse ano, que eleva 13 vezes mais em relação à economia fóssil quando você indexa o ganho ambiental com o ganho econômico. É uma informação importante que o mercado perceba isso. Através da cadeia do biocombustível, a gente gera mais riqueza para o país e automaticamente para as empresas e para as pessoas. Fantástico. E esse é um ótimo gancho para a gente falar um pouco do combustível do futuro, do projeto que foi aprovado no Congresso Nacional, se converteu em lei e que preconiza aí um aumento, inclusive, dessa mistura de biodiesel e diesel fóssil. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre esse aumento que está sendo feito pelos agentes de mercado para atender essa demanda? Voltando lá para o começo, né? Em 2005, quando começou, a ideia era B5, era 5% de biodiesel na mistura com o fóssil. Esse número gradativamente aumentou para 7, para 10. Se eu não me engano, teve um período que foi 12, depois teve uma regressão. Mas o Brasil dá um exemplo para o mundo, e um exemplo que eu acho muito sólido, pelo processo democrático que foi feito, né, para chegar até aqui, de como descarbonizar através dos biocombustíveis, especificamente no caso do biodiesel. Eu vou dar mais detalhe, mas a gente tem que entender que o marco legal do combustível do futuro, ele trata do etanol para carro de passeio, ele trata do combustível de aviação renovável e trata do biodiesel. Essa prospecção, essa projeção de aumento de mistura, que era até o ano passado, até o começo desse ano, B14, agora está em B15, e que tem um aumento gradual de o ano que vem para B16 e até B20, 20% de percentual até 2030, com um desejo, um push de chegar até 25%, ela é um exemplo para o mundo. Outros países na Ásia, inclusive, já usam 40%. É possível usar, e aí depende simplesmente de um processo de desenvolvimento e teste. A gente tem falado muito com as montadoras e a maioria já se declara publicamente tranquila para B20, algumas trabalhando já com avaliações de B30 e outras com o B100, aí com um veículo mais específico, com uma modificação de catalisador para garantir Procon P8, né? Mas é super possível. E eu acho que a gente tem que desmistificar qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer desinformação que haja dentro dessa questão do aumento de mistura, porque a maioria das principais representações da sociedade civil, tanto na indústria quanto no mundo científico, foi consultada para compor o combustível do futuro. Eu acompanhei isso de perto, por mais de 30, 40 reuniões ao longo de 2, 3 anos. Depois, o legislativo aprimorou tudo isso. Então, quando a lei foi aprovada, o Brasil já tinha debatido isso intensamente. Agora, a gente precisa realizar da maneira certa. Faltam testes? Então vamos fazer testes. Tem dúvidas? Então vamos esclarecer as dúvidas. Mas esse é um processo que não pode parar, ele precisa ser bastante intensificado. Como eu falei, o planeta está precisando e a gente pode contribuir rapidamente no Brasil para essa lógica. E parece um processo sem volta também, né, Camilo? Particularmente o B20 está muito dado, quer dizer, você tem testes a serem feitos do B20 para frente, não é isso? Isso. Tá, entendi. Aliás, mais uma vez, um ótimo gancho para a gente mudar um pouco de marcha aqui no programa, porque a B8 é da natureza da B8 desde os tempos de BS Bios inovar, tanto é que é a maior, não só a maior produtora do Brasil, mas é que tem feito os maiores avanços do ponto de vista de inovação. Vocês inovaram com o lançamento do Bevante. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do Bevante, o que é esse produto, como é que ele se diferencia do biodiesel tradicional, quais são as aplicações que você vê para esse produto, que eu acho que é outra contribuição importante do ponto de vista de descarbonização, né? Quando a gente olha o mundo internacional do biocombustível, para quem está nesse ramo, existe um produto que é o óleo vegetal hidrotratado, o HVO. E esse produto nós conhecemos bem, como eu falei, nós temos um projeto de uma grande planta que pode fazer tanto HVO como o SAF, o combustível de aviação.
Então, do ponto de vista químico e econômico, a gente conhece muito bem o HVO. O HVO nasceu principalmente para os países da Europa, do norte da Europa, países onde tem temperaturas de menos 40 graus. Ele se caracterizou já há cerca de 10 anos como um produto possível de substituição 1 para 1, só que ele tem um preço de mercado impraticável para o Brasil. Se a gente falar de uma lógica de preço de litro de combustível para caminhão de 6, 6,5 reais o litro, o HVO vai para 14, 15 reais o litro, mais de 2 vezes, ou seja, é uma ilusão achar que o Brasil poderá se descarbonizar através de um HVO. E olhando para isso, o senso de inovação, a criatividade e esse autoconhecimento da engenharia química da BH, a partir do desafio do nosso CEO, o Erasmo Batistella, conseguiu desenvolver a molécula do Bivante, sendo uma molécula bastante acessível, numa lógica química até simples. O Bivante é um desenvolvimento simples, mas eu acho que a genialidade está em ser simples. E à medida que essa modificação ela é simples, o impacto no preço é muito acessível. Nós estamos falando de um impacto assim, bastante razoável face a essa demanda climática que a gente precisa ter. Dando um pouco mais de detalhe, o Bivante também é um éster metil. Éster metil é o nome da família, da família química do biodiesel, só que ele tem mais uma destilação, então ele é um bidestilado e aditivado. E nesse processo da segunda destilação, ele sobe numa camada de vapor de 20 metros de altura e vai decaindo, vai caindo por gravidade aquelas partículas que estão no biodiesel e que não chegam à pureza máxima. O biodiesel tem da ordem de pureza de 96%, ou seja, 4% são elementos que não queimam, que não são adequados para queima e que podem ir para o catalisador ou que podem trazer alguns outros efeitos. E no caso do Bivante, a gente atingiu 100% de pureza. Se você olhar um copo desse com o biodiesel comum, um biodiesel de boa qualidade, conforme a ANP preconiza, você vai ver um líquido amarelo, límpido, como se fosse um óleo de cozinha, um pouquinho mais escuro. Quando você faz a segunda destilação, o Bivante ele sai da segunda destilação com esta cor, como se ele fosse água, totalmente incolor e praticamente sem cheiro de tão puro que ele é. Uau. E aí ele recebe aditivos e ele é colorido para ficar verde, para ter a coloração verde, sendo um éster metil 100% puro, que pode ser utilizado sem qualquer tipo de retrofit em qualquer motor ciclo diesel. Aqui nós estamos falando de transportes, então tem essa tendência de falar de transportes, mas gerador elétrico estacionário que vai tocar energia de backup em eventos, em data center, em escolas e em hospitais, pode usar o Bivante também sem qualquer tipo de retrofit. Qualquer máquina agrícola ou máquina de construção, máquina de mineração, inclusive motores marítimos podem usar 1 para 1 sem nenhum tipo de retrofit, porque a gente conseguiu chegar numa molécula muito parecida com a molécula do óleo mineral, do óleo fóssil, então essa substituição é imediata. Você tem alguma estimativa que você possa dividir conosco dessa diferença do custo? Hein? Porque assim, o HVO ele é 2,5 vezes diesel fóssil. O biodiesel ele é mais caro que o diesel fóssil, mas muito menos vezes, né? Ele é muito mais Sim. próximo do diesel fóssil. Como é que você classificaria o custo do Bivante, assim, só para dar uma ideia para a nossa audiência? Em relação ao biodiesel, a ordem de grandeza é de 10% a 15%. Ah, ok. Então, nós estamos falando em algo que, com algum tipo de planejamento financeiro, orçamentário, qualquer empresa pode absorver dentro de uma estratégia de governança socioambiental, né, okay, de ESG, e dentro de uma estratégia de sustentabilidade, e muitas empresas já estão focadas nisso para garantir as suas metas ESG, há algo que pode ser planejado e previsto numa virada orçamentária de um ano para o outro, sem um impacto
como, por exemplo, de 2,5 vezes de um HVO, apesar de que a gente ouve falar tanto de HVO, mas na prática não tem HVO no Brasil. O ponto mais próximo de produção do HVO hoje em dia ou é os Estados Unidos ou é a Europa. Ele não chega, e a gente conhece bem esse assunto, por mais que se deseje, se imagine que ele chegue, na prática isso não acontece e a gente não visualiza que vai acontecer tão já. E o Bivante está aí, está pronto para usar. É muito interessante essa discussão e assim, eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro para a parte da nossa audiência que está envolvida com o transporte rodoviário, né? Porque quando você pensa em embarcadores muito comprometidos, inclusive mais do que comprometidos, dispostos a pagar um prêmio de preço pelo transporte rodoviário, mas um transporte rodoviário mais descarbonizado de suas mercadorias, de seus produtos, o Bevante parece ser uma solução muito interessante para os transportadores rodoviários que nos ouvem agora, né? Independente de questões relacionadas à geração de créditos de carbono, outras receitas adicionais, parece que o Bevante pode ser uma solução muito interessante, drop-in, ou seja, o transportador rodoviário não precisa fazer qualquer tipo de mudança na sua frota e, pelo que você falou também, ele pode ser usado na proporção de 100%, porque ele, quimicamente falando, ele é muito próximo do diesel fóssil. É disso que nós estamos falando, certo? Exatamente. Olha, eu achei importante a gente colocar a BH, o nosso presidente o Erasmo, toda a nossa empresa, a gente acredita na multipluralidade de rotas tecnológicas. É necessário, é possível, é fundamental que o mercado tenha acesso a diferentes rotas tecnológicas. E cada uma delas vai ser mais adequada para um tipo de aplicação. Então, assim, pode ser que seja mais adequado na última milha, num transporte de cidade, numa entrega curta, para pequenas cargas, a eletrificação ela pode ser mais adequada. Pode ser que seja mais adequado veículos com o biometano. Tudo isso é necessário e o Brasil tem que estar pronto, o mercado e a realidade brasileira dos transportes tem que estar pronto. Mas são nichos específicos, com desafios específicos, com investimentos e CAPEX específico e com infraestrutura específica. Acontece que a grande transformação dos transportes do Brasil e o rodoviário de longa distância com alta carga é fundamental para o Brasil, ela irá acontecer gradativamente a partir da substituição do óleo diesel mineral por um biocombustível com os veículos atuais, com a tecnologia atual, com motor a combustão, com uma infraestrutura adequada. E se a gente não perceber isso e não falar sobre isso claramente, a gente está se iludindo de algo que pode ser, teoricamente ou no papel, muito atraente, e isso chama atenção, né? Porque as pessoas veem essa visão tecnológica como algo atraente, mas não é realista para o transportador, não é realista para o embarcador logístico. Então, assim, substituir e garantir que os caminhões que estão rodando hoje, sejam caminhões um pouco mais antigos, ou sejam caminhões 100% novos, atendendo o Procon VP8, eles podem descarbonizar através do Bivante já sem qualquer tipo de modificação. A gente oferece o Bivante para utilização 100%, inclusive numa lógica de empresa para empresa, né? Business to business, B2B, porque a gente quer garantir que à medida que a empresa vá usar o Bivante a 100%, a gente possa estar junto com esse embarcador logístico, ajudando ele a compreender as vantagens, fazendo o cálculo de redução de emissão de CO2 equivalente junto com ele, mostrando que o Bivante descarboniza no tanque a roda, ou seja, na combustão no motor, 99% de carbono equivalente fóssil, ou seja, passa a ser tudo biogênico. No ciclo completo, desde o pouso até a roda, dependendo da matéria-prima, da ordem de 65% de redução. Se for trabalhar com matérias-primas como óleo de cozinha reutilizado, esse número chega até 85%. Ou seja, a gente precisa compreender isso porque o debate está acontecendo e eu participo muito desses fóruns, eu estou dentro da bolha que debate isso,
mas acaba sendo um debate inócuo, um debate só no âmbito das ideias. Fazer de fato, fazer agora, a BH está oferecendo um produto para entrar no mercado já, que é o BH Bivante, e que é acessível e que vai descarbonizar. Legal. Camilo, duas perguntas só para a gente encerrar. Vocês já fizeram algum teste para comparar o rendimento em quilômetros por litro do diesel fóssil com os 15% de biodiesel, ou seja, o que está disponível hoje para o transportador rodoviário, e o mesmo veículo rodando com 100% de Bevante? O rendimento é mais ou menos o mesmo? Tem alguma diferença, não? Eu acho importante falar desse processo, de como ele nasceu a partir do momento que houve o desafio para a área de engenharia da BH. Quando ele começou a ser preparado, conceituado em 2019, foram centenas de formulações em bancada para poder achar os elementos ideais e os processos químicos ideais para poder desenvolver o Bivante. Depois disso, foram feitas avaliações e testes em dinamômetros, em bancada dinamométrica, junto com montadores e com laboratórios altamente certificados internacionalmente para poder fazer a definição final da aplicação, inclusive com melhorias para atender Procon VP8, por causa de catalisador, etc. A partir dessa formulação, nós entramos na fase de avaliação em veículo e hoje a gente pode dizer com a maior tranquilidade, aqui eu estou colocando meus 40 anos de indústria automotiva, né, na afirmação. A gente já fez aplicações em caminhões, a gente já fez aplicações em tratores agrícolas, em tratores de construção civil, a gente já tem aplicações em lancha, a gente já tem aplicações em ônibus urbano e rodoviário, a gente já tem aplicações as mais diversas e a gente vem controlando o consumo, o desempenho está praticamente idêntico, o consumo ele está bastante similar, muitas vezes idêntico, mas aí depende um pouco do tipo de utilização, do motorista, do tipo de carga, do tipo de relevo, e a gente é muito cuidadoso naquilo que a gente afirma publicamente, para não fazer nenhum tipo de afirmação que não seja comprovável, né? No caso, esse tratamento direto entre a BH e o cliente final, a gente opta por ele exatamente para acompanhar a aplicação real daquele cliente, daquele tipo de motorista, para ver de fato quanto que está. Mas a gente tem, em linhas gerais, o desempenho e o consumo bastante similar. E uma grande prova disso foi a Rota Sustentável COP30, onde a gente saiu de Passo Fundo, em parceria com a Mercedes-Benz, com caminhões Procon VP8 Euro 6, 2 caminhões com motor OM 471, 2 ônibus com motor OM 460, um caminhão e um ônibus com B15 do posto, um caminhão e um ônibus com o Bivante, e rodamos cerca de 4.200 quilômetros até Belém, passando pela fábrica da Mercedes em São Bernardo do Campo, passando por Brasília, começamos na nossa sede em Passo Fundo, e chegando a Santo Antônio do Tauá, onde a gente tem planta, a 60 quilômetros da COP, e tivemos resultados assim bastante confiáveis. Para garantir essa certeza no dado, optamos, BH e Mercedes-Benz, em contratar uma auditoria independente, através do Instituto Mauá de Tecnologia, que acompanhou toda a rota e o abastecimento do combustível, fez medições. Esse número que eu falei de redução de cerca de 99% da redução do tanque à roda de carbono biogênico e 65% no ciclo total, ele está sendo avaliado em detalhe pela Mauá para poder dar o relatório final. A gente já tem uma indicação que os números estão muito próximos desses que eu falei, que são os números preliminares, e entrevistando os motoristas, falando com o pessoal, eu acompanhei os 4.000 quilômetros na estrada, a percepção de desempenho, a percepção de consumo, bastante integrada nesses números que eu te falei. Então, a gente está muito confiante do que nós estamos apresentando. Ótimo. Qualquer gestor de frota ou empresário do segmento de transporte rodoviário de carga, particularmente, vai se interessar muito em entender essa comparação e entender como você está colocando justamente essa similaridade, o quão próximos, né, os consumos estão, porque, obviamente, é uma conta
Como é um combustível mais caro que o diesel fóssil, obviamente o frotista vai buscar um ganho em preço no seu frete, que signifique um ganho para o seu cliente, para o embarcador, né? Ele é um pouco mais caro ainda, porque na hora que a gente atingir a economia de escala, eu tenho certeza que ele vai ficar em valores muito similares. E a segunda pergunta que eu tenho para você, é justamente essa questão do ganho de escala. Quer dizer, hoje, como é que a ANP enxerga o Bevante? Quer dizer, a BH pode comercializar livremente esse produto com qualquer que seja o frotista? Precisa de algum tipo de autorização especial para usar o Bevante? Como é que está isso? A ANP regula o mercado de biodiesel da mesma forma para todos. Uhum. Então, a regulação 910, que se eu não me engano é de 2022, e a outra, eu não vou dar um número agora da norma para não errar, que é de 2023, com algumas complementações, ela define o uso experimental e o uso específico do biodiesel em qualquer formulação diferente daquela que está no posto. Mas fundamentalmente para utilizar 100%. E aí não é o Bivante ou o biodiesel, é qualquer uma. O que ela define? Até 10 mil litros mês, se o consumo for 10 mil litros mês, fica à vontade, não precisa fazer nada. Acima de 10 mil litros mês, o usuário, a empresa que está utilizando esse volume, ela entra no site da ANP, é bastante simples o processo, e ela tem que ir lá e registrar que ela vai fazer um uso acima de 10 mil litros como um uso experimental. Tem que preencher alguns campos lá no formulário, campos pré-determinados, e tem que dizer, anexando um documento, que tipo de avaliação vai ser feito. Isso para o uso experimental. No uso experimental, a regulação entende que você vai demonstrar para a ANP, através de um processo que vai ficar lá registrado, que a utilização a 100%, no caso do Bivante, teve um resultado satisfatório. A concepção desse experimento é do usuário, ele que define. A partir do momento que ele atingiu um bom resultado, uma boa performance no experimento que ele idealizou, ele pode pleitear o uso específico, e o uso específico também para qualquer volume e sem um prazo pré-determinado. No uso específico, se eu estou bem lembrado da regulação, é necessário anexar a anuência do fabricante do motor ou do fabricante do caminhão no processo. Ou seja, além da regulação da ANP para o biodiesel ser uma das mais rigorosas do mundo, se o biodiesel tiver na qualidade que a ANP preconiza, ele é um produto de altíssima qualidade, e muitas usinas produzem esse biodiesel, a BH principalmente. Se o biodiesel estiver dentro da regulação da ANP, a partir do momento que existe uma norma, um processo para uso experimental e uso específico, qualquer um pode usar 100%. Acontece que nesse processo a gente está falando da utilização. A gente precisa lembrar que existe o Proconv P8, ou seja, motores estilo Euro 6 são mais adequados para atingir o Proconv P8. Então, veículos novos já precisam atender o Proconv P8, se eu não me engano, desde 2023, eu não tenho 100% de certeza, mas aí, na hora que você vai para o 100%, você tem que garantir que o catalisador vai estar dentro das emissões locais, independente da ANP. Aí é uma legislação, se eu não me engano, definida pelo CONAMA. Então, você tem que atingir garantia da regulação local, da regulação da ANP para o combustível, mas pode usar já. E isso não é difícil, isso é uma questão de se debruçar na internet. Em 1 hora de pesquisa, quem tem a intenção de fazer, quem tem a estratégia de fazer, consegue chegar lá com bastante facilidade. Eu imagino também que seja do mais absoluto interesse da BH também de acompanhar, né, os frotistas nesse processo. Acho que tem... Estamos fazendo isso e estamos à disposição para quem queira nos procurar. Legal. Camilo, fantástico. Como é que as pessoas podem te encontrar ou podem encontrar a BH? Você quer deixar um pouco dos contatos? Enfim. A própria página da BH na internet tem os nossos telefones de contato. Nós estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. Então, assim, através das mídias sociais,
com 2 cliques você chega até nós. Eu acho que é a maneira mais simples, mais prática de nos contactar. Eu, particularmente, estou bastante no mercado, em eventos, muita gente me conhece, eu fico à disposição de qualquer um que queira conversar. Maravilha. Camilo, muito obrigado. Muito obrigado agradeço. pela generosidade de estar aqui com a gente, responder essas perguntas, de esclarecer, acima de tudo, essas questões relacionadas à transição energética, a importância do biodiesel, o biodiesel bidestilado, o Bevante. É uma grande novidade, muito mais barato que o HVO, sem dúvida nenhuma. É uma grande oportunidade para o Brasil e para as empresas que estão buscando descarbonização. E eu faço questão de frisar e de parabenizar a sua iniciativa, Cleiton, porque através desse tipo de conversa séria, madura, estruturada, você vai levar mais informação para o mercado em geral, na sua plataforma, algo fundamental para o momento que a gente está vivendo. Então, parabéns, conta com a gente sempre que precisar. Obrigado, agradeço demais. Bom, pessoal, é isso aí. Por hoje é só. Hoje esse foi mais um episódio do CompraCast. A gente volta em breve com mais um novo episódio. Muito obrigado.